Eu nunca sei se ele começa a gravar na hora que eu clico ou só depois que ele avisa aqui que tem uma gravação acontecendo. Então, boa tarde. Chegou para Oi. mim aqui a notificação, então acho que pode mandar brasa. Beleza. Então, boa tarde a todos, pessoal. A gente vai dar início à defesa de TCC1 do aluno Gabriel Marques Tiberon, meu orientado. Gostaria de agradecer aos membros da banca que aceitaram o convite de avaliar esse trabalho, o Eduardo Ribas, que é lá do LinkedIn, lá da Califórnia, o professor Tiago Fonseca, que é aqui da FGA, nosso membro interno. Gostaria de agradecer a todos pela presença. E, Gabriel, a gente vai iniciar o rito da defesa, você vai ter 20 minutos para a sua apresentação, depois a gente abre um espaço de deliberação da banca. Então, Gabriel, vou passar a palavra para você. Você tem 20 minutos para fazer a sua defesa aí. Tá ok. Boa tarde, eu sou o Gabriel Marques Veron. Vou apresentar aqui um trabalho que é sobre o banco de dados em grafo, uma conversão para a instância SAT, orientado pelo professor Bruno Ribas. Primeiro eu vou falar do objetivo desse trabalho. O objetivo foi realizar um estudo sobre o banco de dados em grafo Liquid, descrito num paper do Scott Meyer, para uma aplicação SAT no seu funcionamento. Então, antes de chegar no plano de trabalho, vamos passar pelo referencial teórico, que vai abordar grafos, bancos de dados em grafos e SAT. Então, os grafos, eles são basicamente uma estrutura de dados composta pela dupla de vértices e arestas, onde os vértices são os nós, que contêm as informações relevantes, e as arestas são um subconjunto que faz a conexão entre um nó e outro, e eles são um subconjunto de V em V. Alguns algoritmos importantes nos grafos, além da inserção e deleção, são os algoritmos de busca, e existem dois algoritmos meio que principais assim nas buscas em grafos, que seriam a busca em largura e a busca em profundidade. Para exemplificar, vai ser utilizado esse grafo que está aí na imagem. Então, a busca em largura, ela procura visitar primeiro todos os vizinhos de um nó, para então seguir para o próximo. Então, nesse grafo, iniciando em I, teríamos o caminho IJ, depois X e T. E isso é diferente da busca em profundidade, onde se segue até a folha do grafo antes de ir para o próximo vizinho. Então, nesse caso, seria IJ, X e Z. Passando agora para os bancos de dados em grafos, vamos abordar a estrutura, a indexação e as consultas. Então, o banco de dados em grafo, ele se estrutura onde as relações são sempre de primeiro grau, ou seja, uma relação entre um nó e um atributo, ou um nó e outro nó, é sempre uma aresta. Então, como pode ver ali na imagem, a data de criação e o hub, a data de criação seria um atributo e ela é ligada apenas por uma aresta, então todas as conexões são de primeiro grau. A travessia dessas arestas é sempre em tempo constante, ou seja, é sempre armazenado no aresta o endereço de memória onde vai estar o próximo nó, então essa travessia é em tempo constante. E o resultado das consultas são sempre um subgrafo. E, além disso, a alteração nos esquemas seria o alter table no banco de dados convencional, mais tradicional assim, que seria o relacional. Ele também ocorre em tempo constante, que no caso seria adicionar mais uma conexão em um nó. A indexação ela é feita armazenando um log offset. Os índices, no caso, são log offset feitos baseado em um tempo virtual, e isso permite a concorrência de escrita e leitura, que no caso, os índices de maior valor, eles são armazenados. Os índices de maior valor, ou seja, os que são mais antigos, eles são ignorados quando você vai fazer uma consulta, puxa todos os índices e retira aqueles de maior valor. Então, isso permite que, no caso, se um nó vai ser deletado ou adicionado, ele não é realmente deletado, ele só adiciona mais uma tag de que aquele nó foi deletado ou adicionado. E aí, no caso, vai ignorando esses logs mais antigos. E nisso é feito um hash map,
onde o objeto ele é elevado para buckets, e esses buckets são uma lista de vetores. E essa lista de vetores, ela cresce exponencialmente. Então, se não couber mais essa estrutura dentro do componente atual da lista, é adicionado um novo vetor com o dobro do tamanho do anterior. E assim se segue até acomodar todos os componentes. As consultas feitas nesses bancos de dados, diferente do banco de dados relacional, ela é feita por meio do Datalog, que tem uma linguagem parecida com a da linguagem Prolog de programação. E para um conceito inicial desse trabalho, foi abordado somente as consultas que são feitas em tríplice, de sujeito, predicado e objeto, que seriam o nó, a relação e o outro nó. Então, aqui tem uma exemplificação onde se busca um vértice que tenha uma relação x com outro nó que tem uma relação y com um nó qualquer. E aí, o resultado dessa consulta seria essa parte aqui de baixo, que no caso seria um subgrafo, né, que são várias arestas, ligando um nó a outro. Chegando agora para falar sobre SAT, vamos abordar a lógica proposicional, a CNF e o conceito de satisfatibilidade. Então, a lógica proposicional, ela é feita de proposições, que são afirmações que podem ser verdadeiras ou falsas, os operadores, que tem vários de negação, conjunção, disjunção, implicação, entre outros, e as sentenças, que podem ser compostas de proposições e operadores. Então, aqui temos um exemplo, que é está chovendo, que seria uma proposição. Se está chovendo, então o céu está nublado, seria uma sentença. E aí o operador seria de implicação. E aqui na CNF, a forma normal conjuntiva é uma conjunção de disjunções, ou seja, é um e de várias operações de ou. Então, seria que, no caso, P ou Q e P ou não Q seriam. Isso aqui estaria na forma normal conjuntiva, né? Essa aqui é meio que a definição da forma normal conjuntiva. Passando agora para satisfatibilidade, para conseguir aplicar os conceitos, as fórmulas têm que estar na CNF e para todo sistema SAT é um problema NP completo, ou seja, ele pode ser resolvido em tempo polinomial. E no conceito desse trabalho vamos abordar o conceito de pseudo-booleano, onde as comparações podem ser feitas com números inteiros, como por exemplo aqui, se assumir que o verdadeiro e falso seria 1 e 0 respectivamente, isso daqui nos daria um resultado de 1 ou 0, e aí com a soma disso, ou subtração, poderia ser feito uma avaliação com outro número inteiro. Então, o plano de trabalho é focado em realizar uma consulta de um grafo armazenado em memória utilizando condicionais SAT. Para isso, tendo uma consulta, por exemplo, A fazendo uma relação X com qualquer outro nó, isso seria a consulta. Poderíamos fazer um mapeamento de variáveis, onde aqui está sendo feito o mapeamento das arestas, aqui AXB, AYD e AZC, ou BZC. Com isso, poderíamos fazer uma primeira restrição, que aqui, como não há uma restrição de resultados possíveis, aqui no caso poderia retornar todos os nós que correspondessem a essa restrição. Então, aqui teríamos que o AX1, ou o x1 mais x2 mais x3 deveria ser menor ou igual a 3, que no caso qualquer nó poderia ser retornado. Então, temos aqui uma descrição numa fórmula geral, que seria a soma desses x seria menor ou igual a um condicionante do total de valores a ser retornado, que no caso, se não for fornecido, seria o valor total de nós existentes. Outra restrição possível também seria fazer a restrição de um matching de condições,
que no caso aqui, o que foi fornecido foi o sujeito e o predicado. Então, poderíamos fazer a restrição de sujeito mais predicado tem que ser maior ou igual a 2 para que essa condição aqui seja verdadeira. E os sujeitos, então, seriam todos os nós, os predicados todas as arestas e os objetos também todos os nós. Só que o sujeito e o objeto, eles podem assumir valores distintos mesmo sendo do mesmo nó, representando o mesmo nó. E aqui, então, tem uma fórmula geral, que seria o sujeito mais o predicado mais o objeto maior ou igual a uma condicionante. E caso haja uma... Como aqui no caso não existe um objeto, então o valor do objeto seria assumido como zero. Então, se ele não ocorre na consulta, nós assumiríamos que o valor dele resultante aqui nessa condicional é zero. Então, uma possível implementação seria passar em todas as arestas e adicionar isso numa lista de condições, e nessa lista de condições também adicionar a condicionante, que seria o valor de arestas que podem assumir o valor de verdadeiro ou não. E isso posteriormente pode ser passado para um resolvedor SAT, como um CLASP ou algum outro SAT-solver. Para o cronograma de trabalho, será feita a revisão de literatura, procurar fragmentos já implementados ou similares para utilizar como base, implementar a representação de um banco de dados em grafo e implementar a conversão para a instância SAT. E, por fim, fazer a redação do texto. Muito obrigado, e eu passo a palavra agora para a banca. Ok, obrigado, Gabriel. Deu aí 12 minutos de apresentação. Então, a gente passa agora para a fase de arguição da banca. Vou passar primeiro para o nosso membro mais externo, mais distante, que está além dos oceanos aí, né? Então, Não, o Eduardo. além do oceano também não, né? Depende, passa pelo oceano para chegar aí, né? Bom, tem um caminhozinho sem passar, mas tá bom. Dá para chegar de carro, né? Então, passa a palavra aí o Eduardo. Obrigado novamente, Eduardo, por ter aceito participar dessa banca. Então, contigo a palavra. Certo, só para clarificar, tipo, agora eu pergunto o que eu quiser e... Exatamente. Tá bom. Então, você pode voltar ali nos slides ali, abrir os slides daí, acho que é mais fácil seguir ali para minhas perguntas. Compartilhar de novo. Vai passando ali, que acho que eu tenho um slide lá, que eu não anotei o número do slide, mas vai passando ali, daí eu falo ali quando eu chegar. Pode passando, pode passando. Aí, banco, isso, consultas, volta, isso aí. Acho que é só uma coisa pequenininha ali, um erro, não, um erro, mas enfim, o que significa essa consulta ali, vértice? No caso, esse daqui seria o objeto, entre aspas, vértice, e aí ele buscaria algum nó x que tenha essa relação x com um nó y, Ah, tá. que esse nó y tem uma relação x com um nó qualquer. Ah, tá. Acho que esse vértice e essa relação vértice, na verdade, ia ser a relação aresta, né? Porque a aresta Isso. predicado e... Sim, verdade. Beleza, pode ir passando. Passando... Não tem mais... Aí mesmo. O que significa esse P ou Q menor ou igual a 3, exatamente? Enfim, quer dizer que P, qualquer um dos dois tem que ser menor ou igual a 3? O que exatamente quer dizer isso? Não, então, é porque isso pode ser podem ser várias condicionais. Por exemplo, você fazer uma soma de condicionais. Uhum. Aqui no caso, isso daqui seria sempre verdadeiro, porque P ou Q seria só verdadeiro ou falso, no caso só 0 e 1. Então isso daqui sempre seria verdadeiro. Ah, tá. Não. Mas
se houvesse uma soma, foi só para exemplificar mesmo o conceito de pseudo-booleano. Ah, tá. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para explicar um pouquinho. É que na ideia pseudo-booleana, Eduardo, a gente coloca o seguinte: a gente enxerga como um problema de programação linear. Então, na verdade, a gente não coloca o ou, mas a gente coloca um mais. Né? Então, a gente coloca uma soma. Então, seria assim: P mais Q, essa restrição tem que ser menor ou igual a 3. Até se o Gabriel quisesse ser um pouquinho mais formal e apertar um pouco o resultado, ele colocaria que tem que ser menor ou igual a 2. Porque ela nunca, P mais Q nunca vai ser 3. Nunca vai ser maior que 2. Então, o máximo valor que ela pode atingir é 2. Então, ficaria mais adequado colocar dessa forma. Ele até coloca, acho que no outro slide, um pouquinho melhor, mas só para Exatamente, isso que eu percebi também. Enfim, então vamos para a área ali de mapeamento de variáveis. Acho que eu ainda não tá muito claro assim na minha cabeça como é que isso funciona. Como é que você... Acho que como é exatamente você vai responder a consulta? Essa parte que tudo ficou muito claro assim na minha cabeça. Deixa eu ver como eu pergunto de uma forma mais concreta. Você tem acho que é mais ou menos ali que eu vi ali no gráfico ali que você falou, né? Você tem todos os arestas do grafo e lá você consulta, você coloca ali no seu como é que se chama? Deixa eu voltar ali. Basicamente, tipo, ainda tenho bastante dúvida ali. Como é que você mapeia esse problema enfim, uma consulta em grafo para uma instância SAT e que essa SAT lhe dê o resultado que você quer? Essa parte ali ainda que não está muito claro na minha cabeça. Então, posso tentar? Pode falar. Tá, ok. Pode falar. Então, seriam mapeadas, então, as arestas e os nós para gerar condições. Então, seriam feitas várias condições nesse formato aqui nesse formato pseudo-booleano, e cada consulta teria um conjunto de restrições específico dela. E aí, espera-se que esse conjunto de restrições dê apenas um resultado verdadeiro, ou, no caso, ele vai colocar todos os nós, que seriam as respostas, como sendo verdadeiro. Então, no caso aqui, a gente tem a representação x1, x2 e x3, e aí, nesse caso aqui, o único que poderia ser verdadeiro seria o AXB. Então, esse conjunto de restrições seria criado, permitiria apenas que essa relação AXB tomasse o valor de verdadeiro dentro do sistema de condições que vai ser executado. Mas o Eduardo está perguntando o seguinte, Gabriel. Até desculpa se eu sou incomodado, Eduardo, você me avisa. Pode. É que, pelo que eu entendi no outro slide, você definiu que x1 é a relação AXB, x2 Isso. é AYD e x3 é BZC. Isso aí. Você definiu Uhum. isso. Aí agora é o seguinte, então quer dizer que você colapsou, você mudou uma relação que era vértice, aresta, vértice, para uma única variável booleana, Ah, que é no caso sim. x1, x2, x3. Aí avança o slide lá. Aí se eu faço a consulta, eu quero qualquer coisa que seja uma relação do vértice A com uma relação X que vai para qualquer lugar. Eu poderia ter, por exemplo, um AXZ lá, por exemplo. Né? Aí eu falo assim, como é que x1 mais x2 mais x3 menor ou igual a 3 satisfaz a minha relação AX qualquer coisa? Porque a impressão que dá nessa fórmula é que nada está limitando você responder x2, que é BZC. Porque x1, x2, x3 não traz o contexto de AX. E Entendi. se você não expande, se você não olha dentro da variável, como é que você vai saber? Uhum. Será que não está Não, faltando mais um conjunto de restrições aí? então, aí, isso que eu acabei passando batido aqui na hora de falar, é que esses SI, PI e OI, eu acho que tá no texto, tá? Só que aqui no slide eu esqueci de colocar. Que essa tríplice aqui, no caso, representaria um x1, por exemplo.
Então, a fórmula não seria x1 mais x2 mais x3. Seria, no caso, S1 mais P1 mais O1 mais S2 mais O2 e assim por diante. Só que aí cada um delas também teria sua restrição específica. Então, cada nó seria avaliado, cada aresta seria avaliada e o conjunto de arestas também seria avaliado. Entendi. Assim, você consegue fazer uma comparação com o que a gente fez no desafio do cadeado? Com isso aí que você colocou? Ah, É no, porque... Pode falar. no desafio do cadeado, a gente tinha as dicas que eram mapeadas para onde os números, é porque a gente tinha uma limitação de símbolos, né? E aí os símbolos eles eram mapeados para x1, x2, x3 e a gente verificava com as dicas que foram dadas. Aqui no caso, a gente teria uma única dica, assim, que seria as informações que tem na consulta e a partir disso, a gente faz um mapeamento, então, de cada componente que pode entrar aqui e assumir esses valores. Então, nem todos os valores podem entrar aqui. Aqui, no caso, seria só o A. Então, todos os outros sujeitos seriam falsos, se não fossem igual a A. E aqui também só poderia entrar o X. Então, todos os outros predicados ficariam limitados a X. E como aqui não tem nenhum valor especificado, ou seja, é isso que ele quer encontrar. Então, o mapeamento feito para essas variáveis seria só para avaliar aqui o O. Então, tipo, o O, no caso, na verdade, o O seria um caso de don't care, que se ele desse match já com o A e o X, o O que meio que não importa o valor dele, né? Então, essas restrições seriam basicamente para restringir esses valores. Então, supomos ali que o A seja um valor que você dá, sei lá, seja uma string lá, sei lá, enfim, seja Brasília, né? E então, quando você mapear ali para o SAT, você vai precisar ter alguma condição, alguma dessas condições aí que, se aquele valor de variável for Brasília, então tem que ser tipo 1, né? Você mapeia lá para 1. Se não for, aí é 0. Alguma coisa mais ou menos assim? Isso, O seria mais ou sujeito, menos. você precisaria de um... Ah, entendi. Eu até coloquei aqui, deixa eu abrir aqui o texto. Bicho, demora um pouquinho. Compilando, o que é isso aí? Text? É, Elatex. Ele compila o quê? Na hora? Como é que é? aham. É. É Aí assim tem agora, essa gente. ferramenta Overleaf. É o antigo Sherlatex, eles compraram o Sherlatex. Aí ele compila, gera tudo bonitinho para você. Ah, Aqui, ó, eu até coloquei aqui no texto um exemplo de meio que de arquivo de entrada. Então, a gente já teria já a informação do grafo que tá sendo observado aqui. Então, os nós seriam A, B, C e D. E as arestas aqui também seriam fornecidas. E aí, tendo essas informações, faria uma consulta utilizando as restrições SAT. acho que eu mais ou menos entendi como é que... Acho que agora ficou um pouco mais claro. Ele não está exatamente claro, acho que nem a proposta aqui de ser exatamente super claro como é que vai ser, mas acho que agora eu tenho uma boa ideia do que está acontecendo. E eu acho que talvez o único diria problema da situação, mas enfim, a única coisa que vai acontecer ali é que você precisa ver todas as arestas em todo o grafo para você colocar no seu nas suas condições, né? Uhum. Você precisa, enfim, você precisa varrer todo o grafo e É, esse grafo pode ser muito grande, né? Daí pode
pode ser meio ruim, mas enfim, daria a resposta correta, que seria legal. O trabalho, acho que talvez uma coisa que é só bom frisar ali, que já que você tocou ali em busca de profundidade, busca em largura, talvez é bom frisar tipo os casos de uso que tem do banco de dados em grafos, né? Acho que tem 3 tipos de consultas que são relevantes. Uma é a consulta de padrão, né? Supomos que eu quero, sei lá, todas as cidades que estão no Brasil, né? Então, basicamente só um padrão ali da Aresta. Talvez tem vários outros exemplos que dá para ser feito aí também. Qualquer coisa assim que você pensa ali que você quer fazer um padrão ali no grafo. Tem as consultas acho que eles chamam de reachability, que são tipo, eu quero saber, você tem um grafo ali qualquer e você tem um nó, sei lá, Brasília. Quais outros nós que você consegue alcançar a partir de Brasília, dados, sei lá, algumas restrições ali de vértices. Então, você pode caminhar o grafo da maneira que você quiser, atendendo umas certas restrições ali, só para você saber o que tem, onde você consegue chegar a partir de um nó. Essa acho que é mais ou menos a de reachability. E tem as meio que dessas de algoritmo em grafo de distância e tudo mais, Dijkstra, que aplica Dijkstra, as outras coisas ali, que é mais, enfim, que é esse algoritmo mais clássico aí. Acho que talvez pode utilizar pelo que eu entendi ali, que você está mais focado nesse grupo de consultas de padrão, né, no grafo. A princípio, sim. Isso é importante. E sobre o cronograma ali, você já viu alguma coisa eu vi ali a fase 2 de procurar fragmentos implementados ou similares. Já procurou alguma coisa? Como é que está sendo isso? Ainda não. Ainda vou procurar. É que o único problema é que não tem, assim como o SQL tem, sei lá, tem MySQL, tem vários desses outros grandes bancos de dados ali, como é que é open source e tem um bom suporte ali, acho que grafos não tem tanto assim. E especialmente implementado em Datalog. Então, o que eu acho que vai ter que acontecer você vai ter que procurar, como você escreveu ali, fragmentos, né? Não vai ter tipo um bloco ali que vai ter quase tudo para você vai ter que ver vários blocos. Como fazer o Datalog, como armazenar grafo, enfim, e juntar tudo ali e fazer. Uhum. E você sugere algum fragmento por aí? Olha, eu já vi. Esse é o problema, né? Por exemplo, acho que tem uma engine de grafo que é RDF3X, mas ela suporta, não é a Datalog, ela suporta o Sparkle. Mas ela suporta, enfim, ele é um armazenamento em banco de dados, mas o problema é que ele armazena a gente tudo em disco. Enfim, é uma proposta que foi feita para, enfim, suprir o caso de banco de dados, né? Enfim, você tem um grafo grande ali, aí você provavelmente armazena tudo em grafo, aí coloca lá árvores B ali em grafo, tudo mais. Mas, sei lá, você pode tentar ver se dá para encaixar alguma coisa naquilo, mas talvez seja complicado, né? Eu acho que o grande proposta aqui é justamente o SAT, né? Ver como é que você mapeia para o SAT e responde questões em SAT. Então, acho que seria o mais importante ali ter um datalog ali funcionando e você implementa o grafo da maneira que você quiser, né? Porque não é. Se você quiser uma solução simples ali, você consegue fazer, representar o grafo ali da maneira que você quiser, sei lá, lista de adjacência, memória e tudo mais. É bastante fácil, mas talvez o interessante seria legal ter o Datalog funcionando, pelo menos. E acho que isso aí deve ter, pelo menos o parser de Datalog deve ter aí na internet razoavelmente fácil, porque é uma linguagem já bem antiga, né? Não, legal. Que daí, pensando aqui, né, só direcionando, aproveitando que você tá na vez de fala,
Então, você acha que sim, é legal ter o Datalog funcionando para a gente ter as consultas, Sim. a gente cria um grafo, qualquer exemplo, e mostra, olha, para esse grafo, essas consultas Datalog funcionam, e está aqui a relação funcionando. Né? Exatamente. E daí tanto faz o que vem por baixo, desde que saiba ler o Datalog. Exatamente. Aí você nem precisa implementar, por exemplo, escrever dados em Datalog. Isso é uma coisa que a gente faz. Em Datalog a gente pode tanto consultar como escrever. Mas você não precisa escrever, só precisa consultar o grafo. Aí você cria o grafo da maneira que você quiser. Acho que para mim acho que é basicamente isso. Acho que agora eu tenho uma ideia melhor de como você mapeia para site, mas estou curioso para ver como é que vai ficar isso no final. Uhum. Tá bom. Então, obrigado, Eduardo. Obrigado pelas contribuições, valorosas contribuições. Eu anotei aqui várias coisas. Aproveitei o tempinho para falar, depois eu falo mais um pouquinho também. Né? Já deixei anotado. E passo agora a palavra para o outro membro, o membro mais próximo, né? O professor Tiago, que é o membro interno aí. Obrigado, Tiago, mais uma vez. Pessoal, boa tarde. Eu que agradeço. Uma satisfação aí receber o convite para avaliar o Gabriel. Né? Bom, confesso que não estou tão confortável assim, porque não é muito minha área, né? Eu sou engenheiro eletricista de formação, né? E acabo atuando aí na área de TI, né? Bom, mas como professor, o Gabriel, eu vou pegar a parte chata, tá? Né, que vou cobrar o seu texto, tem que passar por algumas melhorias, né? Vou olhar para a metodologia científica, tá? E lá no final vou perguntar para você como um profissional de formação, né? Que é o seu caso, né? Que daqui a alguns meses estará no mercado de trabalho, né? Em relação ao problema, né? Qual é a sua postura quanto ao problema que você vai resolver, tá bem? Bom, primeira coisa, texto. Faltou passar um spell checker aí. Tem muitos errinhos de português que um corretor ortográfico básico ou, né, pegar o TEC, gerar o PDF, baixar o PDF, ler o PDF com calma, você conseguiria rapidamente depurar, né, remover aí da tua monografia, tá bem? Eu gerei um PDF anotado com alguns apontamentos, né? E devo passar para vocês aí até o final da defesa, tá bom? As referências, a forma como você usou as referências bibliográficas, né, ela está inadequada em alguns pontos, tá? Aí tem a questão no TEC, né, o /site, né? Tem um momento em que era para você usar /site, aí você usou uma das variantes do /site, que é em que você puxa o nome do autor, né? E acho que não era isso que você queria no momento, né? Né, da redação, né, ao fazer uma referência não ao autor, e sim ao documento, né? Então, tem horas que aparece o nome do autor ali, quando você vê que pelo linguajar, né, você estava querendo, na verdade, fazer uma menção ao documento, né, não ao autor especificamente. Em algum ponto no documento, isso me chamou a atenção, né? Novamente, eu vou para a parte chata, tá, o Gabriel? Acho que o Eduardo aí está na LinkedIn. Ô, Eduardo, a LinkedIn trabalha com frota aérea? Como é que é essa história? Frota aérea, como assim? No documento, cara. Eu acho que na hora de você escrever, né, o parágrafo lá, a frase, Gabriel, você deu uma deslizada. Tá? É porque eu tava falando como que é, da Lufthansa. Eu não sei se em algum momento eu tirei também. Às vezes pode ter Você tá passado despercebido. se você ler com mais calma ali, a frase dá a entender que a LinkedIn também trabalha com frota aérea. Ah, Tá? Entendi. Então, assim, cara, tem que dar uma conferida aí no documento, tá bem? Deixa eu ver se eu Uhum. encontro a página. Chamou super atenção isso daí. Acho que está logo no começo. Vamos ver, gastar mais alguns segundos. Aqui. Olha lá, na página 5. É o segundo parágrafo. Tá? Do jeito que está aí, a primeira frase do segundo parágrafo da página 5 dá a entender Entendi. que a Aham. LinkedIn, assim como a Airbus e a Lufthansa, possuem frota aérea.
Uhum. Do jeito que está aí a foto, assim, tipo, aproveitei o Eduardo aí, Eduardo é isso mesmo. Tá bom? Bom, algumas coisinhas aí de ABNT caption, em geral, caption, né? Ele tem que vir abaixo do elemento gráfico quando for figura. Se for tabela, quadro, é acima. Então, nas suas figuras aí, o caption, não sei se esse é o caso, mas acho que estava até variando. Não, tá, acho que a maioria está acima, né? A legenda da figura tem que vir abaixo, tá? Bom, a gente trabalha com tecnologia da informação, com comunicação, né? O TIC, e aí é muito comum usar anglicismos, né? Mas assim, olha, performance, em diversas vezes referenciada no seu documento, mas em português nós temos desempenho, que é um bom sinônimo, né? Está bem consolidado. Então, tome cuidado aí de fazer esse ajuste na redação, tá? E assim como o Eduardo, me chamou a atenção algumas coisas ali do seu documento. Ele foi lá para a apresentação, e eu aqui, no caso, eu vou olhar para as equações. Eu marquei aqui a equação 3.4. Deixa eu recuperar aqui. A equação 3.4, para mim, ela está na página 24, numerada. Ah, sim. Tá. Essas equações todas aí, para mim, assim, como leitor de matemática, né? Uhum. Eu quero saber qual a diferença entre a equação, por exemplo, 3.5 e 3.6. Para mim, a diferença é muito clara, né? A questão dos parênteses e tudo. Mas a pergunta que eu trago é, vem cá, não tinha que ter parênteses na 3.5, não? Uhum. Porque Sim. o somatório, ele só vincula para o primeiro termo, né? Que é o sujeito, o SI. Uhum. E aí fica uma equação assim que, cara, eu achei um negócio super confuso, assim, né? Questão realmente de expressão, tá? Assim, você quis passar uma mensagem, escreveu outra, e na linguagem da matemática nós somos binários, né? Se você não passou a mensagem da forma esperada, você traz uma certa incerteza, né, para quem está lendo. Então, imagino que tem que ter uns parênteses ali, né, Gabriel, na 3.5? Sim. E Tá? 3.4 também, né? Isso, aí vale para 3.4. Uhum. Tá? Aí a outra coisa que me chamou a atenção, mas acho que aí até o Bruno já deu uma dica, né? Mas eu vou perguntar aqui, que é o seguinte, a restrição aí é realmente maior na 3.4? Essa é a ideia mesmo? Sim, é maior. Tá, maior ou igual. Tá, tudo bem. É questão só do contexto mesmo. Bom, agora depois de trazer alguns comentários ali em relação ao documento, né? Vou em relação agora olhar para o problema, né? Vou focar agora um pouquinho no problema. Você disse que vai atacar questões de desempenho e de consistência, né? E aí eu fiquei um pouco preocupado, né? Em computação, a computação ela é exata, tá? Em que medidas você acha que vai encarar problemas de consistência? Porque se você estiver fazendo isso, esbarrar num problema de consistência, cara, eu acho que o problema que você está querendo resolver é bem complexo, né? Então, essa é a primeira pergunta. Então, isso foi mais direcionado, assim, porque eu tenho uma ideia inicial, assim, da questão de gerar as restrições, e, bom, com o outro trabalho que foi desenvolvido, com essa questão das restrições, que foi do desafio do cadeado, no início, tinham algumas restrições que a gente não tinha colocado, e aí tinham algumas respostas que ficavam meio incorretas, assim, então o problema não estava resolvido. E aí o que eu quis dizer com isso de consistência é que de gerar condições suficientes para as respostas geradas sempre serem as respostas que são corretas. Então, no caso, basicamente gerar realizar consultas que retornem um resultado correto. Válido, né, no Isso. caso, né? Então, se você tem você tem um determinado problema, né? Você pode expressar ele através, né,
de um esquema em que você depende de banco de dados relacional, e aí tem toda aquela complexidade envolvida, né, para você representar adequadamente e realizar as consultas. O que você está fazendo, não, esse mesmo problema eu vou resolver usando grafos, né, e tem que dar a mesma resposta. Né? Tá, entendi. Assim, que eu fiquei preocupado que se não der a mesma resposta, cara, realmente é questão de repensar o problema que você vai resolver. Né? Sua meta não é nem questão de consciência, é ser válido. Tá? Eu, assim como leigo, olhando para uma questão de banco de dados, quando você tem uma inconsistência ali, você tem um problema lógico sério, ou você não preparou, né, não projetou o sistema de forma adequada, e você trouxe inconsistências, ou houve uma falta, uma falha durante a operação do SGDB, e isso trouxe alguma inconsistência, né, para a sua massa de dados. Mas não sei se o termo correto seria validade, né, da proposta em vez de consistência, né? Consistência no sentido de, olha, a minha proposta, depois de implementada, ela tem que estar válida. Tá? Esse é um cuidado, aí depois você conversa direitinho com o orientador, porque, novamente, estou com uma visão caixa preta, bem alto nível da sua proposta aqui. E, naturalmente, desempenho, né? Então, a sua aposta, pelo que eu entendi, olha, eu vou tirar o banco de dados relacional, vou fazer com grafo, e a ideia é ser, como o pessoal gosta muito de usar, hiperformático. É isso aí mesmo, né? Você quer ser tão rápido quanto. A ideia é mais avaliar o desempenho dele em relação ao método já utilizado, ou avaliar como esse modelo, utilizando restrições, ele vai em comparação com outros. Não necessariamente de ser mais com um desempenho superior, assim, mas para avaliar. Pode acontecer, né? E tem a questão da escala, né? Da quantidade de nós, né? Do tamanho, né? Do seu grafo, né? Pode acontecer de ser mais rápido, né? Ou, enfim, é uma avaliação, né? Então esse é o sentimento assim que eu tive da sua proposta, então tá compatível com o que você está perseguindo. Bom, Gabriel, acho que o que eu tenho na arguição é basicamente isso. Você esclareceu aí os pontos que ficaram em aberto. Como, assim, você pode perceber aí, né, o documento vai precisar de dos ajustes, né, para que você o aproveite bastante no TCC2, tá bem? Que tem algumas questões de parênteses e tudo, né, revisão do documento, tá bom? Mas acho que a proposta tá bem razoável, assim, é um problema passível de solução, né, nessa próxima etapa, que é o TCC2, e nesse sentido aqui, né, no meu entendimento que você apresentou, tá de acordo com aquilo que a gente espera de um TCC1, que é uma proposta. Né? Eu, particularmente, eu não vejo a necessidade de nenhum ajuste de direção, né? Na minha opinião, naturalmente, o Eduardo e o seu orientador, né, o professor Bruno, eles já deram uns redirecionamentos aí para que você diminua o risco aí da sua jornada, tá bom? Então, agradeço o convite novamente, a satisfação de estar aqui avaliando o seu TCC1 e devolvo a palavra ao presidente da banca. Ok, obrigado, Thiago. Obrigado pelas considerações muito boas. Já coloquei, o Thiago vai ser a parte que vai cuidar dessa parte mais acadêmica, que o Eduardo já faz o tempo que está fora, sim, vai pegar direitinho, né? Então, só para finalizar aqui, né, um ponto, é um trabalho, isso aqui é estado da arte que a gente está brincando, né? Banco de dados em grafos é uma coisa moderna que vem aparecendo aí, algumas empresas estão utilizando, e como a gente vislumbra essa parte de codificar parte do grafo em instância SAT, que é o que a gente faz muito em planejamento, lá em IA, a gente pega o grafo de plano de conversa com a instância SAT para decidir se a gente chegou no plano esperado. Então, a nossa ideia é já pegar um pedacinho disso, né? O primeiro trabalho. Isso aqui provavelmente é o primeiro trabalho de muitos que vai brincar com esse conhecimento, né? Então, a gente vai começar a arranhar, vai entender para colocar. Então, as contribuições de todos vocês são muito valorosas.
né, faz com que a gente consiga direcionar e conhecer algumas coisas importantes para o próximo trabalho. Bem, antes da gente ir para a arguição, vou abrir aqui espaço para a plateia. Até agora há pouco tempo tinha um outro Tiburon aqui na plateia. Acho que era o seu pai, né? Era meu irmão, meu pai tá aí, Seu ó, irmão? Luiz Cláudio. Ah, tá. Ah, o Luiz Cláudio, tá bom. É que não tinha o Tiburon ali, não tinha percebido. Então a gente abre agora para a plateia também, se quiser se manifestar, falar alguma coisa. Acho que não vai ser o caso. Então, a gente encerra aqui a nossa defesa e a gente vai abrir espaço agora para a banca discutir a sua menção. Vou até encerrar a gravação aqui.